Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus amado, Deus tremendo, fiel, justo, verdadeiro, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de perdão, cheio de justiça, cheio de salvação, nós te glorificamos, te engrandecemos, te adoramos, rendemos ao Senhor honra, glória, rendemos ao Senhor o culto que se inicia agora. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, que a tua infinita graça, que a tua santa e poderosa compaixão continue fazendo parte das nossas vidas, que o Senhor continue cuidando de nós, nos livrando de todo o mal, principalmente da mentira. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a entendermos tudo aquilo que vai ser dito hoje, né? E que a gente vai dar uma corridinha, né? Então, que o Senhor nos ajude a sermos claros, objetivos, e que o Senhor ajude também a todos aqueles que estão ouvindo e que virão a nos ouvir, a terem a facilidade da compreensão e do entendimento. Esta é, Senhor, a minha oração, com ações de graças no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deixa eu avisar mais uma vez, né, na audiência rotativa do rádio, nunca é demais a gente falar. Amanhã, quarta-feira, dia 18, nós não teremos programação ao vivo, porque no horário da programação, 10 horas da manhã, eu vou estar numa consulta médica, né? Então não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então nós não teremos programação ao vivo, teremos apenas uma programação musical amanhã, que vai ficar no ar aí, né? Mas na quinta-feira a gente já está de volta, isso será amanhã. Tá combinado? Vamos então continuar aqui com o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos dar uma corrida boa, hein? Vamos aqui para o capítulo 7, né? Depois nós vamos passar para o capítulo 8, 9, 10 e vamos até o capítulo 11. Vamos fechar o capítulo 11, que é a 7ª trombeta, né? Isso, tá? Então vamos trabalhar, vamos entender bem as coisas, né? Isso fica gravado no YouTube, você pode procurar lá, no meu Twitter, tá lá também, no meu blog, e aqui no Facebook, facebook.com/pastor Mário Filho, você também vai encontrar esta explanação de hoje gravada, né? Vamos lá então. No início, meus irmãos e irmãs, se vocês que estão nos acompanhando e ouvindo, no início do capítulo 7, 6 selos são abertos e um permanece fechado, né? É como se João estivesse assistindo um programa de televisão que chega num determinado tempo, né? Normalmente é de quarto de hora ou de meia hora, vem um bloco de comercial, né?
como se Deus estivesse ali. É como se, não estou dizendo que é, né? Nem que foi, mas é como se tivesse uma pausa ali, e isto aumenta a expectativa das pessoas, né? E com João foi assim, né? 3 cenas ocorrem antes que o 7º selo seja aberto, ou fosse aberto, né? Fosse revelado. A selagem do povo de Deus na terra, a celebração do povo de Deus no céu e 30 minutos de silêncio. Esses são os 3 acontecimentos antes da abertura do 7º selo. Aqui, em Apocalipse 7, do 1 ao 8, vai falar dos 144 mil selados. Quem serão esses 144 mil? Isso é fácil de você entender. Eu vou te explicar, você vai entender. Está aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículos do 1 ao 8. Antes que Deus permitisse mais destruição na terra, ele selou o seu povo. Ele marca 144 mil pessoas, ele coloca 144 mil pessoas como propriedade dele, né? E por que ele faz isso? Porque ele vai proteger essas 144 mil pessoas de todo o julgamento que será imposto na terra. E o que são 144 mil pessoas? Né? São 12 vezes 12 vezes 1000. 12 tribos, uma pessoa de cada tribo, né? Vezes as 12 tribos, vezes 1000, as tribos de Israel, né? Vai dar os 144 mil. O número 12 representa um número especial do povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, e o 1000 é uma totalidade, né? Então, 144 mil selados serão 144 mil judeus que vão proclamar o Evangelho no meio de toda aquela tribulação que vai estar acontecendo. Entendeu quem são os 144 mil? Não é 144 mil de uma ou outra religião, não. Serão 144 mil judeus missionários. Serão judeus missionários, tá? Então, não é de país nenhum, não é de religião nenhuma, são judeus. País de Israel, né? Judeus que vão pregar o Evangelho durante toda aquela tribulação. A celebração da grande multidão, que está em Apocalipse 7, do 9 ao 17, a grande multidão reunida em volta do trono, representa aqueles cristãos que já tinham morrido. E a morte, como eu sempre digo, né, e tento mostrar isso para umas pessoas, para pessoas, a morte é tragédia para quem vê, para quem fica, entendeu? Mas para quem morreu não é tragédia. Tanto é que a própria Bíblia diz aqui, em Apocalipse 7, do 9 ao 17, que a morte não era uma tragédia.
né? Por quê? Porque eles estavam alegres, esta grande multidão que havia morrido, estava alegres em torno do trono de Deus. Então você lê isso em Apocalipse 7, do 9 ao 17. Já entramos agora no capítulo 8, né? Vamos do 1 ao 9 e depois até o 19. As primeiras 6 trombetas eram um julgamento parcial da terra. As trombetas de 1 a 4, versículos do 1 ao 4, revelam a destruição de 1/3 da terra. O que quer dizer 1/3 da terra? Né? Cada 3 pessoas, uma morre. Cada 3 pessoas viventes na terra na época, uma vai morrer. Entendeu? Mas não é só destruição do ser humano, é da própria terra, é do próprio ambiente terreno, né? Isso vai abalar rios, vai abalar mares, vai abalar corpos celestiais, né? Tudo, de 3, 1 vai ser destruído, não só da raça humana, né? A quinta trombeta era uma horrorosa praga de gafanhotos que resultou no desejo do povo morrer. A praga será tão terrível que as pessoas vão querer morrer. Será melhor morrer. Entendeu? A melhor coisa que pode ou que poderá acontecer para uma pessoa numa praga dessa será morrer. A sexta será um pavoroso exército de cavalos. Veja bem, João viu, e o que ele vê, ele consegue descrever como um cavalo. Para ele, se assemelhava muito a um cavalo. Então, será um exército de cavalos que vão expelir fogo pelas suas bocas, né? E tudo isso vai acontecer simbolizando uma advertência de Deus para que as pessoas se arrependam, né? É a mão de Deus castigando pessoas, né, que estavam perseguindo os cristãos, aqueles que na época da tribulação se converteram. E aqueles que não se converteram vão perseguir os convertidos. E Deus vai usar destes elementos para advertir esses que perseguem os cristãos a que se arrependam também, que se convertam, mesmo que passem a ser de perseguidores a perseguidos, como aconteceu com Paulo, né? Será preferível ser perseguido por homens na terra do que passar a eternidade no sofrimento. E você vai ver no capítulo 9, versículos do 20 ao 21, que a reação das pessoas, a reação às trombetas é uma reação surpreendente. Você pode ler aí na sua Bíblia, capítulo 9 de Apocalipse, versículos do 20 ao 21. Não há arrependimento. As pessoas sofrem, morrem, padecem debaixo da poderosa mão de Deus e não se arrependem. Quando Deus adverte, os homens se recusam ao arrependimento. E aí não sobrará
outra alternativa da parte de Deus, o que resta para Deus é destruir. Deus vai destruir totalmente aqueles que são objetos da sua ira. Quem serão, ou quem João viu como objetos da ira de Deus? Todos aqueles que permaneceram vivos depois do arrebatamento da igreja, que não se converteram ainda, né? Depois de tudo que aconteceu no arrebatamento, depois de tudo que está acontecendo nesse período de tribulação, ainda existirão pessoas que não vão se converter e vão perseguir aqueles que se converteram. Então resta para Deus o quê? A ira, a destruição contra essa gente. Você, para acompanhar aqui, ou você tem que ler antes ou depois, senão você não vai entender mesmo, porque é um livro difícil, e eu estou dando uma passada no livro, não estou entrando em detalhes, é claro que não dá, no rádio, na internet, não dá para entrar em detalhes, né? Mas eu estou dando, como diriam os franceses, né? En passant, tá? No livro do Apocalipse. Estivemos aqui já no versículo, no capítulo 7, né? Falamos aqui do 7º selo, dos 144 mil, falamos daquela multidão que morrerá, mas morrerá convertida e estarão alegres, festejando a morte em torno do trono de Deus. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Entramos no capítulo 8, as trombetas, né? Falamos aqui da destruição de 1/3 da terra, não só de seres viventes, né? Não só da raça humana, mas de animais, mas também de destruição de rios, de mares, de corpos celestiais. Isso vai afetar a terra também. Falamos da praga dos gafanhotos, né? Do exército, daquilo que João viu como cavalos. Ele vendo aquilo, ele escreveu e ele descreve por escrito como sendo um exército de cavalos que vai expelir fogo pelas suas bocas, né? E tudo isso, essa destruição, os gafanhotos, o fogo pela boca dos animais, dos cavalos, nada mais é do que a advertência de Deus para aqueles que ainda não se converteram, para que se arrependam, né? E mesmo assim a gente vai ver no capítulo 9, versículos do 20 ao 21, que a reação às trombetas é de nenhum arrependimento. O povo sofre, morre, padece, mas não se arrepende. E aí o que resta para Deus? Né? Destruir. Deus avisa, olha, nós temos tudo isso avisado aqui. Mas as pessoas não querem. As pessoas estão mais preocupadas com outras coisas. O capítulo 10, que nós vamos entrar agora, 10 e 11, né? O que Deus vai fazer com aqueles que se recusam a arrepender, a se arrepender? Deus tem, não sei se a gente pode chamar assim, mas um arsenal de armas, né?
E a gente lê sobre isso em Apocalipse capítulo 6, versículo do 1 ao 8. E os cristãos convertidos, viventes na terra, convertidos durante a tribulação, esses cristãos estão suplicando um socorro de Deus. A gente lê em Apocalipse 6, versículos do 9 ao 11. E João lhe é dado ver, presenciar os julgamentos de Deus de advertência, né? Apocalipse 6, do 12 ao 17, Apocalipse 8, versículos do 1 ao 9, 19. Então, através de todo o sexto selo e as primeiras 6 trombetas, os perseguidores experimentam todo tipo de dor, que nada mais é do que um chamado de Deus para que esse povo se arrependa. O resultado, pasmem, é uma teimosa recusa à mudança, que você vai ler em Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. Mas o verdadeiro castigo teria que vir, porque o povo endurece o coração, não se curva perante Deus, o mundo está explodindo, as pessoas estão morrendo, né? Está tudo contaminado, água, terra, e o povo não se curva perante Deus. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, vou dar abrir um parênteses, né? Entendam isso. E entendam da maneira correta, por favor. Eu não estou dizendo que é errado você preservar o meio ambiente. Claro que não é errado. Nós devemos preservar, né? Não jogar lixo na rua, não contaminar nada. A gente deve fazer isso. Mas chegará um dia em que Deus vai contaminar tudo isso, como castigo ao ser humano. Então, preservar o meio ambiente não deve ser algo como que vai evitar a morte da raça humana. Porque a raça humana vai sofrer não porque o meio ambiente estará contaminado, mas vai sofrer pela dureza do seu coração em se curvar perante Deus. E por mais que o meio ambiente esteja preservado, Deus irá contaminá-lo. Entendeu? Então, é bom preservar? Claro que é bom. Mas melhor do que preservar o meio ambiente é se curvar perante Deus. É se dobrar perante a soberania de Deus. Porque se tudo tiver a água limpinha, não tem agrotóxico, não tem poluição, chegará aqui que por causa da teimosia virá o castigo de Deus. Deus vai chegar num ponto que ele não vai esperar mais. Ele mesmo que tivesse pronto ali 7 trovões para trazer mais advertência, Deus para com esses 7 trovões. Dá uma lida em Apocalipse 10, 4.
Por quê? Porque não poderia mais haver demora. Porque o ser humano, com a sua dureza, com a sua falta de entendimento, o ser humano com a sua falta de vontade de se curvar perante ao Deus Todo-Poderoso, né, vai provocar a ira de Deus. E vai chegar num ponto que não haverá mais demora, não vai poder haver mais demora. E você vai ler sobre isso que eu estou falando em Apocalipse capítulo 10, versículo 6. E o livro dos julgamentos foi dado a João para ele fazer o que com esse livro? O que? Dá um livro para João, para ele fazer o quê? Para ele julgar? Não. É dado esse livrinho do julgamento para ele comer. E aí ele foi mandar, João, você come esse livrinho, que ele diz que depois aquilo tem gosto de mel, né? Mas você profetiza, quer dizer, você alerta, você avisa contra as nações e os reis. Reis aqui eram os governantes da época. Na época não havia presidente, não havia senado, né? Isso é coisa da democracia. Na época eram reis. Então é dito para João avisar contra as nações e os seus governantes que tinham, ele está vendo, e eu vou usar o futuro, porque isso para nós, ele via como presente, para nós isso tudo ainda está por acontecer, né? Então é dito para ele, ó, come esse livrinho, o livro dos julgamentos, você come, mas não se esqueça de escrever, de avisar, de profetizar para as nações contra os seus governantes que vão se aliar contra o povo de Deus. E entenda aqui, e você vai ler, ou você está lendo, em Apocalipse, capítulo 10, versículos do 8 ao 11. Né? E ouvi a voz que vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro, se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui lá, peguei o livro, tomei, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na sua boca doce como mel. Está lá, isso que eu acabei de falar, Apocalipse 10, versículos do 8 ao 11. Então, é dito para João, você vai comer esse livrinho, mas deixa lá escrito para eles, porque isso ainda vai acontecer para eles, ainda vai acontecer para nós, que toda nação e todo governante que se levantar contra o povo de Deus, e o povo de Deus entenda que não é igreja, como muitos falam, não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja não está mais aqui. A igreja já foi arrebatada. O povo de Deus aqui é contra Israel. E quanto mais a gente for chegando para o meio, fim do Apocalipse, vai havendo confirmações de que o povo de Deus aqui trata-se de Israel. Qualquer país, qualquer governante que se levantar contra Israel, vai sofrer. Vai sofrer muito. Mas muito. Então a gente vê, às vezes, um governante assumindo posições a favor de Israel, e aí a gente vê a imprensa, que na maioria das vezes não é composta por pessoas cristãs, ou não é composta por pessoas
que tenham conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, ou que creiam na Bíblia e na palavra de Deus, condenando esse governante por ter assumido uma posição pró-Israel. Ai, mas coitado, que não sei o quê. Já está definido que qualquer nação que estiver contra Israel, ou qualquer governante, porque muitas vezes o governante ele se coloca e ele quer levar a nação a se posicionar também contra Israel. Então, se porventura isso vier a acontecer e nós estivermos vivos, nós não devemos tomar posição contra o povo de Deus, contra Israel. Leia Apocalipse 10, versículos do 8 ao 11. Né? É necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas, idiomas e reis. Não se levantem contra Israel. E ainda ninguém está dizendo, olha, tem gente que lê essas partes da Bíblia e acha que deve começar a ficar no púlpito, né, de capa, de quipá, judaizando a igreja. Não tem nada a ver. A igreja, né, o corpo de Cristo, não tem nada a ver com Israel, com os judeus. Não tem que judaizar a igreja. A igreja é uma coisa, Israel é outra. Chegará um ponto em que a igreja irá embora. E Israel será novamente o centro das atenções de Deus. E é aí que isso vai acontecer. Que muita gente vai ficar contra Israel. Porque nós vamos ver lá na frente que a batalha do Armagedon nada mais será do que o mundo querendo destruir Israel. Porque a igreja já não mais estará aqui, tá? Mas antes que esse julgamento fosse revelado, houve, sempre entenda, eu estou usando o passado porque eu estou falando do que João viu, mas na verdade antes que o julgamento seja revelado, haverá um intervalo para mostrar o que estará acontecendo ao povo de Deus durante a sua terrível perseguição, porque para nós ainda é futuro, né? E o tempo deles será medido. O tempo desta perseguição do povo de Deus será medido. E assim, protegido por Deus. E é interessante como as coisas na Bíblia vão se encaixando. Ainda que o átrio externo fosse átrio, é aquela parte em volta do templo. Ainda que o átrio externo fosse pisoteado por incrédulos durante 3 anos e meio, né? Deus ainda tem o controle de tudo. Dá uma olhadinha no capítulo 11, versículos 1 e 2. Porque isso vai acontecer. Né? Vão pisotear as coisas de Deus. E eles profetizarão com tristeza durante este período em que foram
O átrio ser pisoteado quer dizer o povo de Deus ser dominado. Dominado no sentido de estar debaixo de perseguição. Isso vai acontecer por um breve período. É o que a gente tenta fazer as pessoas entenderem. Há uns dias atrás, estive falando sobre isso com algumas pessoas, de livramento, que tem alguns que creem em livramento, né? E aí eu estava tentando explicar que o livramento, na verdade, não existe. Porque aquilo que é livramento para nós, pode não ser para Deus. Aquilo que é condenação para nós, a morte, por exemplo, pode ser um livramento para Deus, porque a gente vê tudo fundamentado neste mundo aqui. E isso que eu estou falando aqui, de Apocalipse, capítulo 10, até o capítulo 11, fala exatamente sobre isso. Olha quanta gente morreu perseguida, destruída, queimada, e este povo está em alegria ao redor do altar de Deus. E para nós, isso é falta de livramento, porque Deus não livrou aquelas pessoas. Então, aquilo que a gente vê como livramento é fundamentado nas coisas que a gente conhece desse mundo. E, na verdade, isso pode não ser um livramento. Pode ser um castigo, porque você continua aqui, pode sofrer infinitamente mais. E aí o irmão falou, mas se eu for viver aqui, achando que Deus não está me livrando de nada, então... Eu falei, mas você não tem que viver para Deus te livrar, você tem que viver para ser salvo. E nós vamos viver a gloriosa salvação depois da morte, ou depois do arrebatamento, não é aqui. As pessoas não conseguem entender isso. Elas querem um Deus particular. Você sabe o que elas querem? Sabe umas fotos, umas gravuras, ou melhor, antigas, que existem, de uma criança à beira de um córrego, tentando pegar uma bola, e a figura de alguém que seria um anjo ali, tentando evitar que a criança caia para dentro desse córrego. Eles querem aquilo. Eles querem uma vida que nada aconteça nessa vida. Eles querem uma vida onde as circunstâncias não se aproximem das pessoas que são salvas, das pessoas que têm as suas vidas nas mãos de Deus. Nada de mal vai acontecer, porque Deus me dá livramento. Ora, se isso fosse verdade, se isso fosse assim, pelo menos, então o livro do Apocalipse estaria errado. Porque aqui diz que Deus vai permitir que o átrio externo seja pisado por incrédulos. O que está dizendo aqui? Que as coisas de Deus e aqueles que estarão servindo a Deus vão comer o pior da terra. Não, mas Deus falou que quem seguir ele vai comer o melhor desta terra. Isto já passou, meu irmão. Isto já aconteceu. O que está profetizado agora não é aquilo que está lá, é isso que está aqui no livro do Apocalipse, minha irmã. As pessoas querem viver
as profecias do Velho Testamento, que a maioria já se cumpriu, é claro, as profecias que estão relacionadas a Cristo e à igreja ainda não se cumpriram todas. Mas as profecias que estão relacionadas ao povo judeu, como é essa, de comer o melhor desta terra, já se cumpriu. Elas querem reviver essas profecias e se esquecem que elas têm que começar agora a se tocar com o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse diz o quê? Que o átrio externo será pisoteado. Quer dizer, o povo de Deus vai ser massacrado. Vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter isso, vai ter aquilo outro. E a oração não será para que Deus livre, será para que Deus nos dê graça para suportarmos e passarmos por aquilo que nós vamos ter que passar. Porque aqui está dizendo isso. Porque chegará o momento propício para Deus, em que Deus vai tomar de novo a causa, né? E vai derrotar os inimigos. Mas para que ele derrote, os inimigos terão que se tornar inimigos e se tornar tão fortes ao ponto de serem derrotados. Leia isso. Apocalipse capítulo 11, versículos do 3 ao 11. Ninguém derrota um fraco. Você derrota, você, é um ser humano normal, comum, né? Quando você vê uma formiga, você vai lá, vai derrotar a formiga. Quem é mais forte, você ou a formiga? É óbvio que é você. Você vai lá e acabou com a formiga. Então, para que esses inimigos aqui, que serão derrotados por Deus, se tornem inimigos, eles terão que estar fortes. E como é que eles vão se fortalecer? Massacrando o povo de Deus. E Deus permiti-lo-á. Porque haverá dor, perseguição e aflição. No final, o povo de Deus sairá vitorioso, porque Deus será vitorioso. E aí, nós estamos entrando aqui no capítulo 11, versículos do 14 ao 19, quando finalmente a 7ª trombeta vai ser soada, tocada, né? E Deus vai manifestar a sua soberania sobre o mundo. Você vai falar, mas por que Deus? Ora, é o mesmo caso hoje. Quanta gente se levanta contra Deus, quanta gente zomba de Deus, quanta gente segue falsas religiões, até intituladas de cristãs, são falsas. Quanta gente segue demônios, quanta gente segue o próprio diabo, quanta gente é serviçal, é empregado do diabo. Para tudo para Deus tem um tempo. Porque a gente mesmo diz, nenhum plano de Deus é frustrado, não é mesmo? Porque o plano deve ser seguido. E chegará o dia que a soberania de Deus sobre o mundo será manifestada. E todos os perseguidores, zombadores de Deus, serão perseguidos e derrotados. Leia aí, Apocalipse 11, do 14 ao 19. E o apelo daqueles todos que morreram salvos, que morreram perseguidos, foram mortos, esquartejados, queimados, de tiro, morreram com as mortes mais violentas. Mortes violentas para quem?
Não para eles, para nós. Porque a morte é feia para quem vê, para quem fica para ver. Quem morreu, morreu. Todos esses que estão lá apelando a Deus, que nós já vimos no capítulo 6, versículos do 9 ao 11, estão apelando pela justiça de Deus, pela vingança de Deus, Deus vai satisfazê-los aqui em Apocalipse capítulo 11, versículos do 14 ao 19. Deus reinará supremo. Então, eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, para você rever esse seu pensamento sobre livramento. Não quero que você concorde, não é isso, eu quero que você reveja. Mas reveja fundamentado na Bíblia. Não reveja fundamentado no que você quer, no que você imagina. Reveja fundamentado na Bíblia. Não reveja nas profecias que já se cumpriram. Reveja fundamentado nas profecias que hão de se cumprir. E, obviamente, estão no livro do Apocalipse. Reveja. Reveja o que você pensa sobre livramento. Não se esquecendo que Deus pode tudo. Mas não se esqueça também que a visão que nós temos de livramento é uma visão terrena. E a visão que Deus tem de livramento é a visão suprema, que nós não a temos. Só assim você vai poder ter uma consciência perfeita sobre livramento ou não. Mais uma vez, na rotatividade da audiência, amanhã, quarta-feira, eu não farei programação ao vivo. Ficará uma programação gravada, porque eu tenho médico no horário da programação. Tá certo? Na quinta-feira, dia 19, nós estaremos de volta aqui. Deus querido, Pai amado, Deus eterno, santo, justo, fiel, todo-poderoso, eu te glorifico, te agradeço, te engrandeço. Grato eu sou, Senhor, pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Ajuda, Senhor, os meus irmãos a entenderem, nesta passada que nós estamos dando pelo livro do Apocalipse. É uma passada, O bom mesmo seria entrarmos profundamente nesse livro. Mas aqui, infelizmente, não dá. Fica conosco, cuida de nós e livra-nos do mal. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.